expositor. Él es Antonio Schacker, es coordinador del Instituto Íntegra, que supervisa más de 420 haciendas distribuidas en Brasil, Bolivia y Paraguay, con un rebaño de 1,6 millones de cabezas de ganado en más de 1,3 millones de hectáreas. Desde 1997, él ha impartido entrenamientos para más de 5.000 participantes. Es columnista de Scott Consultoría, Giro do Boi, Canal Rural y otros medios. Se dedica a la adaptación y aplicación de métodos de gestión para resultados del sector agropecuario. Durante su presentación esta tarde profundizará en la importancia de la gestión en las propiedades ganaderas. Recibamos a Antonio Schacker. Buenas tardes, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Antônio, sou de Brasil e estou com muito honor de estar aqui hoje. Me gostaria de agradecer a invitação do Rodrigo Bonilha e já pedir permisso para falar em português. Todavia, eu não falo espanhol para ser uma boa apresentação. Então, eu vou falar em português e eu creio que vai haver uma tradução simultânea, assim mesmo? Então, muito bem. Logo que surgiu a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, rapidamente eu lembrei de quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho no Brasil. Há mais de 20 anos a gente mede resultados das instâncias ganadeiras no Brasil. E ao longo desses anos, a gente veio aprendendo uma série de etapas que definem a principal diferença entre as fazendas que ganham mais dinheiro e as fazendas que não ganham tanto dinheiro. E logo que eu cheguei nessa instância, os irmãos, um ficava conversando com o outro. E um falou para o outro, fala você. E o outro falou, fala você. Falou, hable você, hable você. E ficou essa coisa de fala você, até determinado momento, quando eu perguntei, algum de vocês, por favor, falem o que tem que ser dito. Aí a pessoa foi lá e olhou bem no meu olho, arrumou o óculos assim e perguntou, Antônio, você faz milagre? Naquele momento eu não entendi por que a pergunta, por que assim fazer milagre? E logo eu perguntei para um dos irmãos, para o mais velho, que eu percebi que é o que estava mais nervoso, mas por que você me pergunta se eu faço milagre? E ele falou, porque nós temos uma dívida para pagar agora no meio do ano, que a gente chama da dívida pequena, e não temos dinheiro. Existe a dívida grandona, que a gente precisa pagar em novembro. Imagine você, se a gente não tem o dinheiro para pagar a dívida pequena do meio do ano, imagine se a gente vai ter a grandona para pagar no final do ano. E aí eu falei para eles assim, bom, antes de mais nada, vamos andar pela fazenda, e andando pela fazenda a gente vai poder reconhecer o que se tem e quais são as opções para trabalho. Logo que a gente saiu do escritório da fazenda e foi andar, a gente já encontrou uma pastagem degradada no chão, a cerca caindo, 2 tratores desmontados para um terceiro está montado. Logo eu vi o encarregado da fazenda, que é o capataz, montado num cavalo velho, magro, peludo, e toda a sua sela, seu arreio, amarrado com essas cordas que a gente amarra a vaca leiteira, com a camiseta de eleição de 8 anos atrás, furada do candidato que perdeu. Então, conseguiram entender o cenário? Se vendesse todo o gado da fazenda, não pagaria nem 70% da dívida pequena. Bom, quando eu voltei para o escritório, na verdade não foi o escritório, foi a casa da sede onde a gente estava reunido, eu falei, muito bem, nós temos 2 opções. Um deles até sorriu e falou, que bom que nós temos 2 opções. Eu falei, a ruim e a péssima. Porque opção boa já não tem mais. Logo em seguida dessa fazenda, eu andei aproximadamente 15 quilômetros e fui visitar uma outra instância. Quando eu cheguei na outra instância, 15 quilômetros distante dessa primeira, encontrei uma situação que foi justamente assim. Eu estava um pouco ainda traumatizado com a história de se eu fazia milagre ou não, mas logo que eu cheguei na outra fazenda, o pecuarista me perguntou,
Antônio, sabe por que você veio aqui hoje? Que ele tinha me contratado. Eu falei, espero que não seja para fazer milagre, porque eu estou um pouco traumatizado. Ele falou assim, não, acontece o seguinte, as coisas estão caminhando bem, a gente tem conseguido bater as nossas metas, e você veio aqui para ajudar a gente a decidir se a gente vai crescer dentro da fazenda intensificando, se a gente vai crescer fora da fazenda arrendando áreas, ou se a gente vai comprar uma área. E naquele momento veio a convicção plena que se na mesma região, no mesmo solo, no mesmo clima, no mesmo valor de compra do terneiro, no mesmo valor de venda do boi, por que existia uma fazenda quebrada e uma fazenda prosperando, se elas fazem exatamente a mesma atividade, têm o mesmo tamanho, por que isso acontece dentro da atividade pecuária, onde na mesma situação, um prospera e outro faliu? E justamente a partir daqui... Eu tenho um compromisso com vós. Eu estou fazendo classe de espanhol e a próxima vez eu vou falar em espanhol entendible. Pero todavia, se eu falar em espanhol, não vai sair nada. Então, é melhor falar em português mesmo. Pero estou todos os dias fazendo online espanhol com uma maestra venezuelana. Então, sendo bom em espanhol. Então, vamos a seguir. Eu vou começar novamente. Então, o que aconteceu? O que me despertou a grande pergunta que sempre aconteceu na nossa carreira foi: por que uma fazenda ganha tanto enquanto outras perdem? E o que despertou essa atenção foi uma ocasião que eu visitei uma dessas fazendas e encontrei uma situação onde dois irmãos estavam completamente chateados, tristes, e me perguntaram se eu fazia milagre. E o motivo da pergunta é porque eles tinham uma dívida para ser paga no meio do ano e não tinham dinheiro. E uma outra dívida muito maior para ser paga ao final do ano, e se não tinha dinheiro nem para a primeira dívida, pensem vocês para a segunda dívida no final do ano. E aí foi quando a gente encontrou uma situação muito crítica, a gente até brinca, o mal do século é a depressão para o ser humano, e a gente aprendeu que também existem instâncias com depressão, existem fazendas com depressão, cerca caindo, pasto rapado, gado magro, cavalos velhos, e principalmente equipe desmotivada. Então esse foi o cenário que a gente encontrou, e na mesma região, no mesmo solo, no mesmo clima, nas mesmas condições de trabalho, uma outra fazenda, numa situação completamente diferente, que era justamente buscando o nosso apoio, não para sair de uma dívida, mas buscando apoio para entender qual seria a melhor forma para se crescer. Se ele compraria uma outra fazenda, se ele ia alugar uma outra fazenda, ou se ele ia trabalhar dentro. Então, essa situação ela foi muito forte, muito marcante, porque a partir daquele momento a gente teve a certeza que, como vocês aqui muito bem sabem, nem todas as farmácias dão lucro, nem todos os hotéis dão lucro, nem todos os restaurantes dão lucro, e da mesma forma, nem todas as propriedades rurais dão lucro. O fato de você estar à frente de uma atividade agropecuária não garante apenas por isso que a fazenda tenha lucro. Mas eu pergunto para vocês, qual é o principal motivo de se existir uma atividade? Seja ela urbana ou seja ela rural. Por que existe um negócio? Para que serve um negócio? Qual é o principal motivo de um negócio? Hein, Rodrigo? Geração de riqueza. Êxito financeiro. Concordam comigo? Esse é o principal objetivo de uma atividade, gerar resultados. E a partir desse momento, fica claro uma passagem que a mim fez muito sentido, especialmente agora, que descreve qual era o principal comportamento que essa fazenda, que estava tendo êxito financeiro, o que ela tinha que essa outra não tinha. E coincidentemente, este ano, especialmente agora no dia 20 de julho, completaram 50 anos de um fato muito importante. 20 de julho completou que fato? Quem se recorda do que aconteceu
em 20 de julho de 1969, que a gente acabou de comemorar 50 anos desse feito. O homem pisou na Lua. O homem pisou na Lua. Mas alguém pode perguntar assim, mas o que essa história do homem pisar na Lua tem ligação com essa apresentação aqui? Houve uma frase do presidente John Kennedy em 1961, ou seja, 8 anos antes do homem pisar na Lua. E essa frase que ele utilizou, foi exatamente o mesmo comportamento que aquele ganadeiro exitoso faz no seu dia a dia. Eu vou recapitular aqui a frase de John Kennedy. Ele falou justamente assim, 8 anos antes do homem pisar na Lua. Acredito que nós devemos nos unir para mandar o homem para a Lua e trazê-lo de volta são e salvo. E a gente tem que fazer isso até o final da década. Não vai ser fácil, não vai ser barato, mas quando a gente conseguir, mudaremos a história da humanidade. Com uma frase simples, ele deixou muito claro tudo o que ele queria. E quando ele falou, acredito que nós devemos nos unir, ele despertou ou não despertou a vontade de todas as pessoas que são a população americana a trabalhar no objetivo? O objetivo ficou muito claro. Qual era o objetivo nesse caso? Era só mandar o homem para a Lua? Vai e fica lá. Vai, se não voltar não tem problema? Não, o objetivo era mandar o homem para a Lua e trazê-lo de volta são e salvo. E ele falou um dia? Falou não. Ele falou assim, até o final da década. Então ele deixou claro o que era para ser feito, quando ele ia realizar, e ainda fez uma ressalva. Não vai ser fácil, não vai ser barato, mas nós vamos mudar a história da humanidade. Quando eu conheci essa fazenda exitosa, e percebi o comportamento desse líder, desse ganadeiro que lidera até hoje, é cliente nosso até hoje, ambos são clientes nossos até hoje, e só para contar, a história dos dois irmãos foi tudo resolvido, infelizmente teve que vender uma parte da fazenda para que isso fosse solucionado, então a gente fala assim, toda vez que você tem que vender uma parte do patrimônio é muito ruim, porque chegou numa situação, mas as coisas hoje já estão melhores. Mas eu não quero falar de quem foi mal, eu quero falar de quem vai bem, naturalmente, porque é o exemplo dele que vai servir muito para nós aqui hoje. Quando você chega nessa instância exitosa, por exemplo, todas as pessoas têm, da mesma forma que o John Kennedy deixou claro, qual é o objetivo. O objetivo, naquele caso, foi mandar o homem para a Lua. Mas no caso da fazenda, no caso da instância, o objetivo tem que ser muito claro, como, por exemplo, quanto de dinheiro essa fazenda vai me entregar num ciclo de 1 ano? Porque se o objetivo principal, como vocês mesmos responderam aqui, é o êxito financeiro, é o resultado, eu preciso começar um ciclo de produção ou 1 ano de trabalho sabendo quanto eu quero ganhar dessa fazenda. Para que eu ganhe essa quantidade de dinheiro nessa fazenda, quantos animais eu preciso vender? E algumas coisas foram ficando cada dia mais claras, que as fazendas exitosas abatem pelo menos 1 animal para cada hectare que ela tem de área aberta. Ou elas desmamam pelo menos 1 bezerro para cada hectare da área aberta. Então, o grande ponto central em tudo isso, e a grande diferença no comportamento das pessoas que têm êxito financeiro para as que não têm êxito financeiro, é algo muito simples e é o primeiro passo para que a gente possa ganhar dinheiro na atividade pecuária, é ter muito clara qual é a meta, quais são os objetivos. E aqui de uma forma muito simples, quanto de dinheiro eu vou ganhar nesta fazenda? Porque a conta é de trás para frente. E aqui eu quero entregar para vocês 3 números que vão poder orientar muito bem o trabalho de vocês. Primeiro número, em todas as condições, sem exceção,
Brasil, Paraguai, Bolívia ou Colômbia, sem exceção, o primeiro alvo que a gente precisa ter é um alvo de ganhar pelo menos 15% sobre o valor do rebanho. Todos nós aqui conhecemos muito bem quanto vale o rebanho, concordam? A gente não tem dúvida quanto vale o rebanho. Eu sei quantas cabeças tem na propriedade, quanto pesa cada animal, qual é o valor do quilo de cada categoria, então eu sei quanto vale o meu rebanho. Se eu sei quanto vale o meu rebanho, o mínimo que eu devo planejar para ganhar é 15% sobre o valor desse rebanho. Esse é o meu primeiro alvo. Livre, não é de receita, é de resultado líquido, esse valor de 15% do que eu tenho no rebanho. A partir desse momento, eu já tenho um número, e é esse número aqui que eu vou trabalhar para conquistar. Além desse número, dessa referência de 15%, vem uma outra referência. E a referência para vocês aqui é trabalhar para conquistar 8% sobre o valor da propriedade. Então eu tenho ou 15% sobre o que vale o rebanho, ou 8% do que vale a propriedade. Evidente que fazendas que são mais valorizadas, esse valor pode navegar entre 3 e 8. Porque se você está numa área que foi aberta há mais tempo, uma área mais valorizada, esse valor fica mais próximo a 3. Se é uma área mais jovem, uma área que está sendo aberta agora, o desmonte aconteceu há menos tempo, a sua meta tem que ser próxima a 8. E por último, para que a gente possa calibrar o nosso alvo, a ideia é quanto de dinheiro, e nesse caso, quantos dólares, devem sobrar para cada hectare de pastagem que eu tenho dentro da fazenda. E nesse caso, a gente fala que pelo menos 130 dólares deve ser o alvo final do resultado dessa atividade. A partir desse momento que a gente definiu que se o ganadeiro não tem nenhum desses 3 números muito claros, o primeiro ponto é começar por isso. Até porque eu tenho um convite a vocês refletirem aqui comigo. Quando você realmente tem um objetivo na vida, ou teve um objetivo na sua vida, e você trabalhou para a conquista desse objetivo, de 10 grandes objetivos, quantos que vocês conquistaram? Quando você de fato se dedicou para a conquista de um objetivo. De 10 metas, quantas vocês conquistaram? A maioria ou a minoria, quando houve trabalho verdadeiro em cima disso? Quem me ajuda? A maioria. E esse é o ponto central. Quando você tem um objetivo muito claro e trabalha para isso, é só uma questão de tempo para que você conquiste esse objetivo. Por outro lado, quando o seu objetivo não é claro, passa uma vida e você não tem êxito. Da mesma forma que o presidente dos Estados Unidos falou que ele queria ir para a Lua, e até o final da década, nós temos que falar, eu quero ganhar 8% do que vale a fazenda, eu quero abater pelo menos um animal para cada hectare eu tenho. Se eu quero abater pelo menos um animal para cada hectare que eu tenho, eu preciso ter 1,6 ou 1,8 animais, porque afinal eu tenho que ter mais animais do que eu vou bater, porque eu tenho um giro de estoque. De uma forma muito simples aqui, se eu quero abater 1.000 animais por ano, eu preciso ter próximo a 1.800 para que eu possa abater 1.000 animais por ano. Se eu preciso ter próximo a 1.800 para abater 1.000 por ano, eu preciso criar uma estratégia, especialmente uma estratégia de seca, uma estratégia do período que a gente não tem capim, para que esse gado possa caber na minha fazenda. Para que eu conquiste isso, eu preciso obrigatoriamente ter algo que é muito importante na configuração de um líder. Liderar é mostrar o caminho e criar condição para que esse caminho seja percorrido. O papel de um líder é analisar números e tomar decisão. O papel de um líder é pôr coragem na alma do seu funcionário. O papel de um líder é conseguir entender o que está indo bem e o que está indo mal dentro desse negócio. Então, o primeiro grande ponto de partida para a gente falar sobre atividade ganadeira é a gente falar que, como todas as outras atividades, você pode ter lucro ou pode ter prejuízo, e o único e principal responsável
pelo êxito de um negócio é o líder. Concordam comigo? Então, esse é o ponto de partida. E líder que não tem meta clara, líder que não montou uma estratégia, ele não está exercendo liderança. Hoje eu posso falar com muita tranquilidade para vocês que a gente encontra propriedades que já superaram $400 líquidos por hectare na atividade pecuária. Porque esse era o número que 8 anos atrás estava no objetivo daquele ganadeiro. Um dia, normalmente a gente fala que são ciclos de quadriênio, a cada 4 anos você tem grandes conquistas, um dia que vai acontecer, justamente em 2020, eu vou conquistar $400 líquidos da minha atividade. Para isso, eu preciso ter um rebanho dessa dimensão e os índices dessa dimensão. Estamos juntos, pessoal? 8% sobre o que vale a fazenda, 15% sobre o que vale o ato ganadeiro, o rebanho, ou $120 a $150 por hectare líquido. Normalmente eu consigo isso quando eu abato um animal por hectare ano, consigo desmamar um bezerro. Partindo dessa premissa, a gente vai estudar os números que a gente passa a medir das fazendas, especialmente do Brasil e Paraguai, que a gente vai ajustando aqui. Muito bem. Fundamental dizer que nós sempre temos muito cuidado em comparar fazendas comparáveis. E os números que eu vou trazer aqui para vocês servem perfeitamente para uma análise de vocês aqui. Primeiro aspecto, que existem 3 coisas que sempre nos assustam muito quando a gente olha para os resultados da atividade pecuária. Primeira coisa que nos assusta muito quando a gente olha para o resultado da atividade pecuária, que mais de 70% das instâncias ganham menos de $50 por hectare. Qual foi o valor que eu falei para vocês que é o mínimo que a gente tem que buscar? Acima de 120. 70% ganha menos de 50. Segundo aspecto que nos assusta muito, né? A média é de $7,2 por hectare. Muito ou pouco a plata? Muito pouco, né? Então você vê, essa é a média. E uma terceira coisa que também muitas vezes nos assusta muito é que o retorno da aplicação é de 0,11 ao mês, que é outro resultado muito baixo. Esse é o cenário médio que a gente encontra quando a gente faz o levantamento dessas fazendas. E eu não estou falando de uma fazenda, nem de 2 fazendas, eu estou falando a média de mais de 400 instâncias ganadeiras. Então vocês imaginem aqui do que a gente está tratando. E que ao longo dos últimos anos, desde 2013 e 2014, deixa eu voltar aqui. Desde 2013 e 2014, o que a gente encontra? A gente encontra que existem propriedades que dão prejuízo, propriedades que consomem caixa, e não são poucas. 1/3 das instâncias são instâncias que dão prejuízo. Então, esse é o cenário, que é o nosso cenário médio. Muito bem, porém, a gente tem uma excelente notícia em tudo isso. Quando a gente olha para as 30% fazendas que trabalham da forma com que a forma que o Fernando acabou de colocar aqui, que trabalham como o Maurício vai explicar, que segue a orientação como o Felipe e a equipe dele traz, entregaram simplesmente 16 vezes mais de resultado que a média. Ou seja, eu simplesmente acreditar que terei lucro por ser um ganadeiro é um grande equívoco. Eu terei muito lucro se eu for um ganadeiro profissional. Eu terei muito lucro se eu for um dono de hotel profissional. Eu vou ter muito lucro se eu for um dono de restaurante profissional. Eu vou ter muito lucro se eu for dono de uma casa de materiais de construção profissional.
Porque uma das coisas mais difíceis que existem é ganhar dinheiro, ou não é? Quem acha fácil ganhar plata? Sempre é muito difícil, sempre é muito trabalho e exige mais do que nunca altíssimo profissionalismo. E sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? Que mais de 90% das instâncias que seguem esse roteiro que eu vou apresentar aqui para vocês ganham mais do que ganhavam antes. E 50% delas dobram o resultado a cada 4 anos. Eu quero dizer para vocês aqui, como muito bem o Sérgio conhece, como muito bem o Rodrigo Patucci domina, a gente está muito feliz em estar aqui, né, Rodrigo? Como é bom, tá? O Rodrigo falou para mim, quando eu cheguei aqui, ele falou assim, Antônio, eu tenho medo de vir para Santa Cruz. Eu falei, mas por que, Rodrigo? Porque eu tenho medo de querer ficar para sempre aqui. Porque aqui é muito bom, porque aqui é o nosso lugar, né? Foi ou não foi, Rodrigo, que você me falou isso, né? E se você conversar com o Sérgio 3 minutos, aí que você fica aqui definitivamente, porque aqui é muito melhor que onde a gente estava, né? Então, assim, esse é justamente o ponto que nos inspira, que apesar da gente saber que a gente pode, sem dúvida nenhuma, dobrar ou triplicar o resultado, não é um caminho fácil, não é um caminho rápido e não é um caminho curto. Não existe fórmula secreta, porque às vezes você compra um livro que fala assim, emagreça em 7 passos, não é? Fique rico em 12 etapas, não tem isso? Fique rico em 12 etapas. Fala assim, se funcionasse, não estava todo mundo rico, tudo magro, não é? Então não tem fórmula secreta, porém, existem elementos que quando estão presentes dentro de uma atividade pecuária, aumentam demasiadamente a chance dessa fazenda ter êxito. E na minha cabeça, só tem um jeito de falar que a fazenda teve êxito. Quando ela ganhou mais de 15% sobre o que vale o rebanho, quando ela superou $120 por hectare, ou quando ela ganhou próximo a 8% do patrimônio dela. Qualquer resultado diferente desse, eu não posso classificar como exitoso. Então a gente vai trabalhar para isso. Muito bem. E com isso a gente vê rapidamente a diferença entre a média das propriedades, as top 30 e assim por diante, né? E a gente vai caminhar, tudo bem, mas o que essas propriedades exitosas fazem que as outras não fazem? Qual é o caminho, né? Primeiro ponto é dizer para vocês qual não foi o caminho. Porque naturalmente eu vou falar aqui das que ganham, entendendo o que interferiu nesse resultado e o que não interferiu nesse resultado. O primeiro item que muitas vezes a gente acredita que interfere no resultado, mas pelos nossos números não foi isso, é a localização da propriedade. Existe propriedade muito bem localizada, próximo à cidade, com acesso, com estrada, onde o valor muitas vezes de venda é até maior, que ganham menos dinheiro que fazendas mais distantes. Então não é a localização. Se fosse a localização, por exemplo, no entorno dos grandes centros, ganharia mais dinheiro. No Brasil, por exemplo, existem fazendas no estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, que ganham pouquíssimo ou perdem, enquanto existem fazendas lá no Acre, né, que é distante de São Paulo, ganhando mais dinheiro que fazendas em São Paulo. Então, definitivamente não é a localização. Outro aspecto que não é sozinho, o clima. Acompanhamos fazendas que chovem 400 milímetros, semana retrasada fui para uma fazenda que chove 700 milímetros, e também acompanhamos fazendas que chovem 2.400 milímetros. E só uma boa chuva também não garante o êxito da fazenda. Tem muito mais coisa além da chuva. Trabalhamos, o Rodrigo trabalha bastante, por sinal, no Chaco do Paraguai, por exemplo, que chove em 400, 380 milímetros, e a gente já mediu o resultado ali muito exitoso, em contrapartida a propriedades de 1.800. Não é só chuva. O que não é só também? O solo, a qualidade do solo. Muitas vezes a gente encontra solos considerados menos férteis em propriedades que dão mais dinheiro. O que também não é a produtividade máxima. Entendam que produtividade máxima é o máximo possível ser alcançado. Nem sempre o máximo possível é o mais rentável. Entendam que existe uma diferença muito grande entre produzir muito e produzir o máximo.
O máximo é o máximo fisiológico, também não é o máximo possível. Outra situação, sistema de produção. A pergunta que sempre nos fazem, o que é melhor? Fazer cria e produzir bezerros ou fazer recria e terminação? E sabe o que a gente aprendeu ao longo de 20 anos? A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: como eu ganho mais dinheiro na cria ou como eu ganho mais dinheiro na engorda? Ou seja, como eu faço a atividade é mais importante do que a atividade em si. A gente conhece várias fazendas que estão na cria ganhando mais fazendas do que fazendas da engorda. Por outro lado, existem muitas fazendas de engorda ganhando mais fazendas que cria e algumas perdendo. Então, o que acontece? Fazer bem feito é muito mais importante do que o que fazer. Temos que lembrar aqui também uma coisa muito importante. Um processo pecuário é uma indústria de carne, concordam comigo? É uma linha de montagem, é uma indústria. Qual a chance de uma indústria bagunçada ter êxito? Imagine você estar entrando, por exemplo, numa loja ou numa indústria que produz roupas para bebê. Tem várias máquinas de costura, várias costureiras. Aí você chega no barracão dessa empresa e encontra pano pelo chão, encontra linha esparramada, encontra uma costureira trabalhando aqui, outra trabalhando lá, uma peça ali. Qual a chance desse sistema de produção ter êxito financeiro? Nenhuma. A mesmíssima coisa acontece com a pecuária. A fazenda que não é pensada, que eu até brinco, pensada com cabeça de engenheiro. O que é pensar com cabeça de engenheiro? É aquela fazenda que ela é limpa, que ela é organizada. Eu não estou falando de uma fazenda que tem luxo, mas eu estou fazendo uma fazenda que foi montada para produzir bem, que eu chamo aqui de capricho, que eu chamo aqui de asseio do seu dono, de seus funcionários. Porque esse capricho e esse asseio é muito importante, porque a atividade pecuária gera lucro no detalhe. 100 gramas de ganho a mais, 100 gramas de ganho por dia a mais, é capaz de dobrar o lucro da fazenda. 100 gramas de ganho a mais por dia, de ganho de peso diário, é capaz de reduzir o tempo de permanência de um animal em 6 meses. Se eu tenho uma fábrica, e quanto mais rápido o meu produto passar pela minha fábrica, mais barato ele vai ficar, porque toda fábrica tem um custo chamado custo fixo, que se eu produzo muito ou produzo pouco, o que eu vou gastar de mão de obra é a mesma coisa, o que eu vou gastar de despesa administrativa é a mesma coisa, o que eu vou gastar de imposto muitas vezes é a mesma coisa. O custo fixo é o maior inimigo do empresário. Se eu tenho um custo fixo, em média, de $5 por cabeça mês, só de custo fixo, que é mão de obra, administração, imposto e manutenções, e esse animal ficou 6 meses mais, eu tenho só aí $30 de custo fixo que eu gastei com aquele animal. A minha meta de ganho com esse animal é $120 de resultado, dos 120, 30 de cara eu já perdi por ele ter ficado 6 meses a mais. E ele ficou 6 meses a mais por falta, muitas vezes, de capricho. Capricho, frequência de salgação, que é pôr o sal no coxo, qualidade de acesso da água, uma nutrição bem administrada. Lembrem que a conta é sempre de trás para frente. Não é eu vou tratar bem esse animal para poder abater. É, preciso abater tantos e por isso eu farei isso. Está claro esse conceito que eu preciso abater primeiro para depois entender o que farei? Essa é a regra do jogo, é o contrário de que muita gente pensa. Vou fazer o meu melhor para matar o máximo, não é isso aí. É defino quanto eu vou abater. Outra coisa que também não define sozinho o resultado, que é o que mais gera polêmica, o valor de venda. É claro que todos nós queremos vender pelo melhor preço possível. Isso a gente chama de óbvio, a gente quer vender pelo melhor preço possível. Porém, as fazendas mais rentáveis não necessariamente vendem pelo maior preço. Por quê? Como elas produzem muito mais, mesmo vendendo pelos os valores equivalentes, ela encontra esse resultado e eu vou apresentar alguns números para vocês. E por último, o tamanho da propriedade.
Então, quando você encontra aquela situação, só ganha dinheiro quem tem fazenda grande. A gente acompanha propriedades de 240 hectares no Brasil, que conseguem um desempenho maravilhoso. Então, assim, a gente sabe, tanto fazendas grandes quanto fazendas pequenas ganham dinheiro. E aí, só para relembrar, uma frase do Rodrigo, que eu trouxe aqui mais uma vez: quem ganha dinheiro não é a ganaderia, e sim o ganadeiro. Quem ganha dinheiro não é a fazenda, e sim o líder. E se o negócio não vai bem, é única e exclusiva responsabilidade do seu líder. E quero aproveitar aqui para contar uma outra coisa para vocês. As fazendas lideradas por mulher têm melhores resultados que as fazendas lideradas por homem. Mulheres, parabéns. E cada dia mais. E cada dia mais. E quando a gente descobriu isso, Quando a gente descobriu isso, o que a gente percebeu? Falamos muito sobre isso, o Rodrigo acompanhou de perto essa coisa toda, Eu vou resumir aqui num pensamento que o psicólogo trouxe para nós. Eu falei, mas por que a fazenda liderada por mulher tem mais êxito que fazenda liderada por homem, E aí, estudando os perfis e os comportamentos, foram várias situações, mas teve uma situação que definiu. Nas fazendas de mulher, quando as coisas dão certo, ela corre para a janela e agradece e reconhece para cada um, ou para o capataz, ou para o encarregado, ou para o tratorista, ou por gerente, e parabeniza ele pelas coisas que deram certo. E quando as coisas dão errada, ela corre para o espelho e se pergunta, onde eu errei? E no caso das fazendas dos homens que estavam na análise, quando a coisa dá errada, ele corre para a janela e põe a culpa em todo mundo, e quando dá certo, ele corre para o espelho. O que significa isso? Algo que a gente chama de locus de controle. Existem dois tipos de comportamento humano à frente de negócio. Um é aquele primeiro, onde o líder assume para si completamente a responsabilidade. Onde deu certo ou deu errado, eu como líder assumo a responsabilidade. E um outro comportamento, quando tudo o que acontece sempre é culpa dos outros. Tenho certeza que todo mundo que está aqui conhece alguém que sempre põe a culpa no outro. Tem ou não tem? Deu errado porque choveu menos, deu errado porque o governo, deu errado porque o frigorífico, deu errado porque é meu personal, deu errado... Sempre a culpa do outro não quer dele. A gente até brinca assim, que tem aquela pessoa que pensa, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Homer Simpson é o nome desse filósofo que falou essa frase. Então, o ponto central é que um negócio só vai se tornar exitoso quando as pessoas que estão naquela fazenda atribuem a si próprio a responsabilidade desse êxito. Eu não estou falando só do gerente, do dono, mas eu estou falando do encarregado de pecuária, que é o responsável, do tratorista, que é o responsável, onde todas as pessoas, na escala de comando da fazenda, assumem para si a responsabilidade. E só tem um jeito de eu assumir para mim a responsabilidade, quando a meta é muito clara, concordam? Eu só sei se minha equipe está indo bem ou está indo mal, se ela está entregando as metas combinadas ou se ela não está entregando a meta combinada. Eu só olhar para o meu funcionário e falar assim, você está estranho hoje. Não é assim que faz gestão. A primeira coisa que eu preciso, quando eu falo de um processo de gestão bem feita da fazenda, é riscar do meu dicionário a pergunta quando eu ligo para a fazenda, se perguntar se está tudo bem. É muito comum você ligar para a fazenda e perguntar, está tudo bem? Se você perguntar, está tudo bem, qual vai ser a resposta? Tudo muito bem, tranquilo nomás. Tranquilo, senhor? Não façam mais essa pergunta. A pergunta é, você vai ligar para a fazenda com a lista de todas as tarefas que vocês combinaram na semana anterior. Terminou de dividir o pasto 12 com o pasto 13? A semente chegou? As novilhas foram pesadas? O peso que as novilhas ganharam está dentro do que nós estabelecemos para essa meta? E assim,
a gente segue todo esse trabalho fazendo esse processo de gestão. Então, esse é o papel da liderança, assumir para si a responsabilidade e fazer com que as coisas sempre aconteçam. Bom, seguindo, claro que esses resultados, eles são sempre consequências de um principal comportamento, que é se preocupar não em produzir muito, nem em gastar tão pouco, mas se preocupar essencialmente em querer ganhar dinheiro. Porque aí você não vai fazer aquilo que você gosta, você vai fazer aquilo que é necessário. A gente até brinca no Brasil que existe time de futebol que joga na retranca. Eu não sei como habla retranca em espanhol, mas ele vai saber, né? Jogar para trás. Aquele time que não joga para ganhar, ele joga para não perder. Tem ou não tem aqueles técnicos que jogam para não perder? E existe fazenda que joga na retranca, né? A gente precisa de uma instância que jogue no ataque, que queira ganhar dinheiro, que confie em si próprio e tem justamente todos os seus números na mão, né? E uma coisa muito importante sobre isso é lembrar que nós não podemos ser equivocados com a meta. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história dos pregos da União Soviética. Durante o período da Guerra Fria, quando, não sei se vocês lembram, que falavam que tinha um botão, Rodrigo Bonilha vai lembrar, tinha um botão, que quem apertasse um botão, saiu um míssil e o mundo ia acabar. Os mais velhos lembram dessa história? Que os Estados Unidos brigava com a União Soviética, e aí se apertasse um botão, o mundo acabava. Bem na época que o homem pisou na Lua, lá tinha o botão que acabava o mundo. Durante esse período, a União Soviética, ela não usava termos capitalistas nos seus negócios, como, por exemplo, lucro, margem, EBITDA, todo termo que fosse um termo capitalista, a União Soviética não usava, porque era um termo do imperialismo, capitalista, não sei o quê. Como que ela fazia, então, com as empresas estatais? Se ela não podia falar em lucro, ela falava em outra métrica. No caso, por exemplo, da fábrica de prego, que é o exemplo que eu quero contar aqui, que é uma história ótima, o camarada que liderava a fábrica tinha uma meta, que não era lucro, mas era toneladas de prego que ela produzia. O que ela passou a produzir? Pregos maiores, pregos para dormente de trilho de trem, e ela fazia aí muita tonelagem de prego, mas eu pergunto para vocês, servia para alguma coisa só prego gigante? Aí viram que no final das contas, a meta que era toneladas de prego, não servia para nada. Foi quando, não é mais tonelada de prego, agora é quantidade de prego. Aí começaram a fazer prego minúsculo e faziam bilhões de prego que também não servia para nada. A reflexão nossa aqui é, que tipo de prego nós estamos definindo, ou que tipo de objetivo está sendo claro para nós. E aqui vem mais uma dica para vocês. Nós precisamos, obrigatoriamente, trabalhar para ganhar mais do que 30% sobre o fluxo de caixa. Explica melhor essa história, Antônio. A distância entre a receita e a despesa deve ser de 30%, mas sempre respeitando os $120 por hectare. Então, eu vou pensar em ganhar os 120, mas eu sei que eu preciso ter margem. E só tem um único jeito de construir margem, um único, aumentando a produtividade. Alguém de vocês já tentou gastar menos por mês? Fala assim, eu tenho meu salário, quero gastar menos por mês, que eu quero economizar. Gastar menos por mês é uma tarefa simples, pessoal? Eu vou contar para vocês uma história. Todas as vezes que a gente entra numa propriedade e tenta fazer um programa de economia, sabe qual que é o máximo que a gente consegue economizar? 6%. Você manda aquela senhora que faz o café embora, você começa a cobrar marmita de quem vai trabalhar na fazenda, você muda um monte de coisa e no máximo que você consegue economizar é 6%. Mas eu pergunto para vocês, um animal que ganha 300 gramas por dia, consegue ganhar 400? Se eu melhorar meu manejo? Sim. Só aí aumentei quanto? De 300 para 400? 100 gramas. Quanto que 100 gramas representa sobre 300? 30%. Um animal que ganhava 300 pode ganhar 500? Um animal que ganha 300 pode ganhar 600 gramas de ganho? Nesse caso, quantos por cento eu aumentei? 100%.
Se eu aumentei 100% na minha produção e tenho a mesma equipe, a mesma despesa administrativa, o que aconteceu com o meu custo fixo? Caiu pela metade. Evidente que a gente sempre precisa focar na margem e focar em economizar, mas nunca é economizar no que aumenta a produção. Eu preciso economizar naquilo que não aumenta a minha produção, porque o aumento de produtividade é o que determina o resultado. Faz 20 anos que eu, o Rodrigo, a gente trabalha com um único objetivo, que é aumentar o resultado financeiro de fazenda. E só tem um jeito de aumentar o resultado financeiro, é aumentar a distância entre a receita e a despesa. E eu só aumento essa distância quando a minha máquina de produzir carne produz mais carne e eu diluo meus custos, não é economizando o custo. Estou sendo claro aqui? E aí existem números que vão ficando cada dia mais claros para nós. Olha que interessante, eu vou passar com alguma cadência esses números aqui, e aqui eu tenho três grupos de instâncias. Um primeiro grupo são as instâncias que tiveram os maiores números, 30% de maiores números, a média das instâncias e as 30% das instâncias mais rentáveis. Entendam, 30% dos maiores são os maiores números daquele índice. A média e as 30% que mais ganharam dinheiro. Olhem esse número aqui, baseado em mais de 400 fazendas em 3 países. Os 30% maiores fazendas, em termos de venda, venderam o que a gente chama de arroba a $38. A média das fazendas vendeu a 35 e as 30% mais rentáveis vendeu a 35. Dividam esse número por 15 para que a gente possa ter ideia do que seria o valor do quilo. Tá, ok? Então a gente tem, ou seja, não foi quem melhor vendeu que ganhou mais dinheiro, tanto que quem vendeu a média e as mais rentáveis venderam pelo mesmo preço. Outro número importante, as 30% que menos gastaram $7 por cabeça mês. Quem menos gastou por cabeça por mês, ou seja, tudo que a instância gastou naquele mês, dividido pelo rebanho dela, chama desembolso por cabeça mês. As que menos gastaram $7. A média gastou 14 e as mais rentáveis gastaram 12. Ou seja, não foi quem menos gastou que ganhou mais dinheiro no final. Outro índice importante, que é a lotação. A gente começa a ver, a que mais teve carga animal teve 2 unidades por hectare. A média teve 1,3 e as 30% mais rentáveis teve 1,5. E percebam esse comportamento aqui, que é o comportamento padrão. Quem mais ganha dinheiro não é quem está no mais produtivo, mas sempre produz mais que a média. Qual é a certeza que a gente tem? Produzir o máximo nem sempre é certeza de lucro, mas produzir pouco é certeza de prejuízo. Então a gente precisa chegar no nosso ponto ótimo, que aqui nós estamos falando em 1,5. Sobre ganho médio diário, os maiores ganhos diários de peso foi de 601 gramas. A média ganhou 403 e os mais rentáveis 480. Então, a gente sempre vê que os mais rentáveis sempre são melhores que a média. Não são os que mais gastam, mas são os que conseguem produzir. Quando a gente fala em produção de arroba por hectare ano, o que mais produziu, vendeu, vamos falar, produziu próximo a 300 quilos de carcaça ou 600 quilos de peso vivo por hectare. A média produziu próxima a 150 quilos de carcaça ou 300 quilos de peso vivo por hectare, enquanto que os mais rentáveis conseguiram produzir aproximadamente 450 quilos de peso vivo. Mais uma vez percebam que eu preciso, para ser o mais rentável, ser melhor que a média. Porque a média, como vocês lembram, vocês viram de produtividade, não entrega resultado. Tá certo? E aí, tem uma série de equações que eu quero entregar para vocês aqui hoje, que são o caminho para que a gente consiga entregar resultado. Para quem trabalha com cria, que é a produção de bezerro, olha que interessante isso. Essas propriedades trabalham para ter uma carga animal de 1,2 UAs, um ganho médio diário de todos os animais, que é bezerro, garrote,
boi, novilha, vaquilha, vaquilhona, mas eu vou passar um outro número de 300 gramas. Só a cria tem um desembolso de 7,49 dólares, mas sempre respeitando uma margem de 35%. Mas de tudo que eu falei, o mais importante está aqui, ó. As fazendas de cria mais rentáveis precisam ter pelo menos 83,9% de fertilidade, precisam ter uma taxa de desmame que é entre o que deu prenha e o que desmamou. E no caso a taxa de desmame é o total de bezerro que desmamou pelo total de vaca que entrou em monta. Uma coisa é a vaca emprenhar, outra coisa é a vaca desmamar um bezerro. Existe uma distância nisso. Então, nosso foco é conseguir desmamar acima de 75% para ganhar dinheiro com esse negócio, né? E o número mais poderoso da cria é esse daqui. 158 quilos de bezerros desmamados para cada matriz exposta. E o mais interessante, que as propriedades que desmamaram bezerro muito abaixo de 130 quilos, e não é o peso ao desmame, é o peso ao desmame vezes a quantidade de bezerro desmamado, dividido pelo total de matriz que entrou em monta. De uma forma bem objetiva aqui, para simplificar, eu preciso desmamar 75% com um peso médio de 200 quilos. Se eu desmamar 75% com peso médio de 200 quilos, eu vou ter 150 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. E alguém pode estar aqui se perguntando assim, nossa, Antônio, mas esses números são altos. Exatamente. Ganhar dinheiro é fácil ou é difícil? E o mais importante não é aonde nós estamos. O mais importante é para onde estamos indo, concordam? Se eu simplesmente cruzar meu braço e falar assim, meu índice é 140 ou 130 e está bom, vão passar 3, 4, 5 anos e você vai estar igual ou pior. Mas a gente precisa ser um incomodado positivo. O que é incomodado positivo? Amanhã eu quero estar melhor do que hoje. E só tem um jeito de amanhã eu estar melhor do que hoje, quando eu sei o número de hoje e trabalho para conquistar o número de amanhã. Lembrem que em nenhum momento eu falei que tem caminho fácil, caminho curto e caminho rápido. Mas quando o número é o meu grande objetivo, eu vou usar o conhecimento técnico, por exemplo, da equipe do Rodrigo aqui. Vou usar o conhecimento técnico de uma conferência como nós estamos. Vou acessar excelentes profissionais da área de gestão, como a gente tem aqui com o Sérgio, com o Rodrigo. E vou buscar pessoas que me ajudem a conquistar o meu objetivo. Porque a pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa é chamada arrogância intelectual. O que é chamada arrogância intelectual? É a gente imaginar que só eu sei, que ninguém sabe mais. Claro que essa sala cheia, Rodrigo, que você trouxe hoje, esse presente que você deu para nós e para quem está aqui, são pessoas que não têm arrogância intelectual, até porque saíram das casas para estar aqui hoje, que acreditam que podem mais. E é esse o ponto. A gente precisa uma única coisa na vida: aprender a aprender. Aprender a aprender. O que é essa história de aprender a aprender? É cada dia estar melhor. E aqui eu vou chegar para fechar esse slide, depois eu tenho um último slide para poder entregar dentro do tempo, né, que foi pedido. A mortalidade geral dessas propriedades foi na casa de 1,8%. E a produção foi, aqui a gente fala em 6, né, mas a gente tem uma produção próximo a 180 quilos de peso vivo por hectare nas fazendas de cria. Estou falando só das fazendas de cria, né, com um custo fixo de 4,17 dólares. O que é o custo fixo? Por cabeça mês. Mão de obra, administração, imposto e manutenções. Né? E aí, sempre buscando os outros, como nutrição, sanidade, 3. Por que eu fiz questão de trazer esses números aqui e outros números que vocês vão ter acesso nessa apresentação? Porque liderar um negócio é analisar número e tomar decisão. Que a única forma de produzir barato é produzindo mais. E a única forma de produzir mais é usar conhecimento e tecnologia
para chegar no objetivo, que é ganhar 8% do que vale a fazenda, que é ganhar 15% do que vale o meu rebanho, que é entender que o líder precisa atribuir para si a responsabilidade e querer muito amanhã estar melhor do que hoje. E para fechar minha entrega de conteúdo aqui, eu quero passar para vocês os números das fazendas exitosas da recria e terminação, que é o que a gente chama de engorda. Para quem produz engorda, o que ela precisa fazer para ser exitosa? Trabalhar para conquistar uma carga mínima de 1,5 unidades animal por hectare, trabalhar para ganhar no mínimo 550 gramas de ganho. Por que eu preciso ter esse ganho? Porque eu preciso ter algo que todo comerciante conhece: giro de estoque. Vocês concordam que um comerciante, ele sempre está buscando girar o estoque dele? Imagine o dono de uma casa de material de construção olhar para aquele carrinho de mão e falar assim: como eu gosto desse carrinho de mão, já faz 12 anos que ele está aqui na minha loja, eu não vendi ele ainda. Da mesma forma, falar assim: nossa, esse animal, já faz 4 anos que ele está comigo. A gente precisa que o ciclo de produção desse animal seja inferior a 20 meses, senão ele fica caro. Ele não vai me deixar $100 de resultado, porque ele ficou muito tempo. Então eu preciso que ele, através do meu conhecimento e da tecnologia, eu vou ser bem sincero com vocês, capricho. E olha como vocês conhecem de engordar boi. O que é melhor? Ter um lote muito grande com animal de todo tipo de peso, ou conseguir um lote menor com os animais com quase o mesmo peso? Quem que ganha mais peso? O lotão mal apartado ou o lote mais equilibrado com animais bem apartados? Quem ganha mais peso? Lotão ou menor? Quanto custa isso? Apartar esse lote. Outra pergunta para vocês: se vocês acertarem a periodicidade de colocar o sal no coxo, quem ganha mais peso? Aquele que sempre tem sal no coxo ou aquele que às vezes tem e às vezes não tem? E vou mais longe: quem ganha mais peso? Aquele que a pastura é manejada no ponto certo, que tem mais folha, ou aquela fazenda que é manejada no ponto errado e tem mais talo e tem pouca folha? Quem ganha mais dinheiro? Aquele líder que toda semana alinha com seus liderados as atividades da semana, ou aquele que liga e pergunta se está tudo bem e fala que está tudo bem e não aparece na fazenda? Vocês estão entendendo, pessoal, que o mais importante é o conhecimento e não necessariamente eu preciso gastar dinheiro? E quando eu acerto isso dentro da minha propriedade, eu vou poder usar tecnologias de alto grau, como a gente tem muito disponível aqui, né? Com esse time que está oferecendo, para que com essa tecnologia e com o meu comportamento, ganhar 550 gramas. Porque aí esse animal não vai ficar mais 36 meses. Esse animal vai ficar 20 meses comigo. E em 36 meses eu faço 1,5 giro. É assim que a gente ajuda as fazendas a dobrarem a capacidade de geração de caixa. E por que eu quero dobrar a capacidade de geração de caixa? Para crescer, para progredir, para comprar uma outra fazenda, para dar um conforto para a minha família, para investir em outros negócios. Porque uma instância que não gera resultado, ela é ruim para o dono, ela é ruim para os funcionários e ela é ruim para o país. Vocês concordam comigo? Que ela é ruim para o país. Porque no final ela não gera renda, ela não movimenta economia. Uma fazenda produtiva, ela gera renda, ela movimenta economia, ela dá emprego e torna o país muito mais justo. Então é obrigação de todo empresário ser eficiente tecnicamente, não só para ele, mas pelas pessoas que estão com ele também. É um papel não só de empreendedor, mas é um papel de cidadão. E no caso da engorda, o desembolso cabeça mês é de $13,3 por cabeça mês, em todos os itens, né? E eu preciso produzir com uma margem de 44%. O que é essa história de produzir com margem de 44%? Quando eu compro o terneiro, ele vem com o que a gente chama de ágio. O quilo do terneiro é mais caro que o quilo do boi, concordam? Eu sei que isso tem mudado cada dia mais e cada dia vai mudar. Então eu preciso produzir com margem para tirar esse efeito do que a gente chama de ágio. Né? Preciso produzir em pastura 12,3, o que a gente chama de arroba, são 360 quilos de peso vivo, ou 450 quilos de carcaça. Para quê? Para que eu possa, muitas vezes, quando for
num confinamento, quando você tem confinamento, eu preciso superar 1 quilo de carcaça líquida por dia, né? Gastando $4,70 de custos fixos para poder gastar com nutrição, sanidade e pastagem $7,4. Essa é a combinação. E com tudo isso, a gente fecha o que a gente chama dos segredos para se conquistar êxito financeiro na atividade pecuária. Passo 1, defina a meta. Passo 2, para cada meta, crie um planejamento de como você vai conquistar aquela meta. Use o seu conhecimento para essa conquista e use o conhecimento de outras pessoas, como o Sérgio, que está aqui, por exemplo, como o pessoal da Total Pack aqui, para que você possa conquistar. Acompanhe se está acontecendo o que era para acontecer. Porque nem sempre as coisas acontecem como você planejou, concordam? Tá? Acompanhe se está acontecendo o que era para acontecer e corrija quando as coisas não aconteceram. Quem não tem número, não tem nada e ponto final. Quem não tem meta, não tem gestão e ponto final. E por último, e mais importante, continuem eternamente insatisfeitos. Insatisfeitos positivos. Queiram sempre mais. Porque a atividade pecuária pode entregar 2% ao mês. A atividade pecuária pode entregar $400 por hectare. A atividade pecuária pode entregar 22% sobre o valor do rebanho. E a atividade pecuária pode entregar 8% sobre o valor da estância, o valor da fazenda. Tudo isso só depende de uma coisa: decidir. Porque as estâncias são tão lucrativas quanto resolvem ser. Muito sucesso na jornada de vocês, contem conosco e um forte abraço. Valeu! Bien, damos paso a las preguntas, por favor. Para seguir avanzando rápidamente, voy a pedir que pasen el micrófono por allá. Hay 2 personas que quieren hacer una pregunta. 3 preguntas, por favor. No se olviden que los disertantes van a estar compartiendo el churrasco en la noche, así que se podrán acercar para poder conversar con ellos. Bueno, hola. Realmente muy buena palestra. Muchas gracias. Viendo los números que hay de producciones ahí generando $7 por hectárea, la mayoría de las propiedades, me doy cuenta que es como me dijeron hace unos meses, que los productores somos como los músicos del Titanic. Tocamos hasta que se hunde el barco. Y la verdad es que solamente la gestión nos ayuda a evitar que se hunda ese barco o saltar Así antes. mismo. Hay un fenómeno que está pasando aquí en Bolivia, que yo estaba viendo de $130 de lucro por hectárea año. La cría es muy complicada hacer eso. Hay un problema de flujo de caja. Mucha de nuestra ganancia en cría está en kilos de carne, está en diferencia de stock en el campo. Y el flujo de caja nos perjudica mucho. Entonces eso está haciendo que muchos criadores nos estemos volviendo engordadores. El engorde, la agricultura está empujando a los engordadores y los engordadores nos empujan a los criadores nos vamos a zonas más inhóspitas, lugares más lejos. Por el tema de rentabilidad nos perjudica un poco las inversiones que hacer, tenemos que ser muy cautos en eso. Según tu experiencia y tu consejo, ¿cuál es el punto de equilibrio de un criador? ¿A partir de qué número de vacas yo puedo decir, vale la pena estar en la cría o no? Me retiro, hago engorde, multiplico, mejoro mi carga animal. Antes yo tenía un número que era mi vaca de descarte tiene que pagar mis costos y si no los paga, estoy comiendo mis terneros, me falta escala, ¿no? En la experiencia que tiene, ¿cuál sería ese punto de equilibrio de decir 1.000 vacas, 2.000 vacas, 1.500 vacas para mantenerme en la actividad con margen? Excelente pergunta. Mira que nós outros temos muitas categorias para vender na cria. Temos terneiros machos, terneiras hembras, vaquilhas, vaquilhonas e vacas. E tudo isto, muitas vezes, nos ocorre porque os índices são baixíssimos. Então, o que temos que fazer? Sempre temos que trabalhar para 1,58 quilos de bezerros destetados por vaca. Pero miramos que hasta 500 matrizes
sempre é muito sofrido hacer la cría. ¿Por quê? Porque temos custos fijos muito altos. Pero eu vivo em Paraná. Paraná é na região de Brasil com estâncias chicas. E allá temos muitos ganadeiros com 250, 300 vacas. E com muito êxito, porque tem altíssima performance. Pero hasta 500 matrizes é sempre algo que exige muito trabalho. Entre 500 e 1000 matrizes, temos algo como uma acomodação muito boa, pero se sigue necessitando produzir ao mínimo 150 quilos de bezerros destetados por vaca. E o mais importante é que muitas vezes a vaca ou a matriz se queda vazia e se demora muito para a faena. E nós temos índice chamado dias para a faena, que é um índice que creemos que é um dos mais importantes índices da cria. Quando se faz o diagnóstico de gestação, temos que faenar essa vaca hasta 30 dias depois. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem hecha para que não tenha vaquilhas vazias nas estâncias. Pero acá tem uma situação melhor, mais confortável, que hasta 1000 matrizes. Depois de 1000 matrizes, aí temos toda a escala possível. Há vantagens muito grandes, como estâncias 1000 matrizes têm quase a mesma vantagem que estâncias com 5.000, com 8.000, com 10.000. Então, se pode ganhar dinheiro com a cria em quase todas as faixas, pero o mais importante não é só quantas matrizes, pero sim quantos terneiros por matrizes. Se nós temos 20.000, 15.000, 10.000 matrizes, pero tenho 75% de taxa de destete, não vou ter êxito financeiro também. Todavia, não logrei êxito. Então, eu necessito muito trabalhar para 75% de taxa de destete. Esse é o ponto. Pero, hasta 500, uma situação, 500 a 1000 e acima de 1000, tranquilo para fazer a operação. E quero falar outra coisa também. Muitas vezes, a cria não é rentável, não pela cria, pero como a cria é conduzida. E esse é o ponto central. Eu estou certo disto. Ano passado, a instância mais rentável de todas as 400 instâncias era justamente uma instância de cria, que tinha 200 quilos de bezerros destetados por vaca exposta. Então, esse é um ponto que temos que trabalhar. Bien, siguiente pregunta. Bueno, Mi mal espanhol, acho que foi isso. Assustei. Vou volver a falar em português, então. Se assustou com o meu espanhol malo. Pero, bien, muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte aplauso, por favor, para el segundo expositor de la tarde en Total Pet Conference.